Bom, pessoal, hoje eu vou falar a respeito de honorários, tá? De honorários pagos pela assistência judiciária gratuita, o famoso AJG. Todos sabem que esse tipo de honorário é pago pelo governo, tá? Então, as pessoas, de um modo, os peritos, de um modo geral, têm muito receio de trabalhar quando é assim, porque além dos valores, né, serem baixos, existe uma ideia de que é muito difícil receber depois, acaba o governo atrasando, enfim, né? Então tem um pouco de verdade nisso aí e um tanto de mentira, tá? A respeito dessa questão do recebimento. Eu vou fazer algumas colocações a respeito tanto do valor, como do recebimento, como da forma que dá para modificar essa questão do recebimento e também do próprio valor, tá? Vou começar pelo valor. Todos sabem que no artigo, que o novo Código de Processo Civil, mais especificamente no artigo 95, caput, ali tu vai observar que quando as duas partes pedem a perícia, o juiz pode definir que ambos paguem a perícia, né? Autor e réu. Então, mas o autor digamos que esteja ao benefício da AJG, ele vai pagar um valor limitado, um valor que é tabelado. Mas a parcela que não que seria paga por quem não está ao benefício da AJG, ela é paga integralmente. Então vamos dar um exemplo prático. Tu cobrou 10 mil reais para fazer uma perícia. O sujeito que está ao abrigo do AJG vai pagar lá o valor limite do AJG, que no meu estado é R$ 441,74, por exemplo, se eu não me engano, né? Só que metade que tu pede para começar o trabalho, 50%, no caso de 10 mil, seria 5 mil para a parte que não está ao abrigo do AJG. Então essa pessoa pagaria então 5 mil reais depositados e tu receberia 5 mil reais já para iniciar o trabalho. E quando finalizar o processo, tu recebe a parte relativa da pessoa que está ao benefício da JG, que é o valor baixo, esse do 44174, né, centavos. Né? Bom, aí tem uma questão bem interessante. Muitas vezes, isso aí é uma dica que eu gosto de dar, porque muitos peritos acabam não se atentando a ler o processo. Muitas vezes, na maioria dos casos, o autor ele pede o AJG, né? E ao mesmo tempo que ele pede o AJG, ele também solicita ao juiz a inversão do ônus da prova. Muitas vezes o juiz acaba nem analisando esse pedido e a coisa acaba indo do jeito que vai, né? O perito acaba sendo intimado para fazer o trabalho pelo AJG, né? E é assim que acontece. Só que se o perito é experiente, o perito tem, né, se dedica à leitura, ele vai ver que, além do autor ter pedido a perícia e ter solicitado a inversão do ônus da prova, o réu também pediu a perícia. Vejam só, o réu também pediu a perícia. Então a gente fica diante de duas situações. Primeira, se o réu pediu também a perícia, no mínimo tu já te enquadraria naquele assunto, na parte que eu iniciei falando. Ou seja, de acordo com o artigo 95, metade dos honorários seriam pagos por quem tem a JG, que é só no fim e pelo valor baixo, mas a outra metade seria pago pela pessoa que tem condições confortáveis para pagar. Então, essa é uma questão. E a outra questão é o seguinte, a respeito do pedido do advogado, do autor, de fazer a inversão do ônus da prova. Ora, muitas vezes, como disse, o próprio juiz não chega a analisar essa questão, mas o perito pode abordar esse assunto. E não precisa ele passar como se fosse um advogado pedindo inversão do ônus da prova, que não é de bom gosto. Mas o perito pode pegar e lembrar o magistrado que houve sim uma solicitação da parte autora que houvesse a inversão do ônus da prova. E demonstrar que o trabalho é difícil, tu vai ter que alocar a equipe técnica, e aí
quem adquiriu o livro, agora eu posso ter uma propaganda, vai poder enxergar lá, vai poder visualizar lá vários exemplos de como fazer isso. Né? O perito vai demonstrar, então, seguindo a linha, né, que eu estava falando, que existe uma dificuldade, uma inviabilidade, né, de fazer o trabalho pelo AJG, e caso o juiz, magistrado, venha a deferir a inversão do ônus da prova, que foi, repito, solicitada pelo advogado do autor, o valor dos honorários, então, o perito diz qual vai ser. Então, ninguém pode chegar e dizer, olha, o perito está pedindo a inversão do ônus da prova. E, na realidade, o perito não está pedindo a inversão. Ele está só lembrando que foi solicitada. Muitas vezes eu consegui com que houvesse a inversão do ônus da prova em processos bem vultuosos, envolvendo seguradoras com a Sul América, com valores aí no patamar aí de 50 mil, 40 mil reais por uma perícia, envolvendo várias casas, mas todas iguais. Então é um trabalho bem simples e é bem remunerado, mas tem que estar antenado nessa questão. Então, quanto ao valor do AJG, duas opções de melhorar. Uma, dividindo o pagamento entre as duas partes. A que tem o JG e a outra parte que não tem o JG. Rateado, de acordo com o artigo 95, caput do CPC. E a outra é usar as próprias palavras do autor, que pede a inversão do ônus da prova, e tentar fazer com que o juiz analise isso com carinho e acabe invertendo o ônus da prova, que é a melhor de todas. Porque aí o valor que tu vai receber vai ser o valor inteiro dos honorários que tu está pretendendo. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de dizer o seguinte: não tenham medo de AJG. Não tenham medo de AJG. Conheço muitos peritos que ganham muito bem só trabalhando com a JG. O problema da JG é que as pessoas, os peritos, fazem como se estivesse pagando um pedágio para poder trabalhar como perito nas varas em que ele atua. É o preço, as pessoas pensam, é o preço que tu paga para poder pegar os trabalhos melhores. Pessoal, não é assim que funciona a coisa. Se tu pegar um trabalho ao abrigo da JG, muitas vezes aí envolve topografia, então são trabalhos de 1.000 e alguma coisa, 1.500, 1.200, dependendo do estado que tu tiver, do local que tu tiver. Se tu fizer o trabalho e entregar o teu laudo e ficar vigiando, cuidando para ver como é que ele está tramitando, muitas vezes o laudo é aprovado pelas partes, não há impugnação, não existe nenhuma contestação. Em questão de 20, 30 dias, o teu laudo já passou, tanto pelo autor como pelo réu, e já está em outra fase. Só que, como eu disse, o perito, na maior parte das vezes, por ser a JG, ele está preocupado com os trabalhos que têm um valor maior. E acaba aquilo ficando em esquecimento. Quando tu vê, tu está lá com 50 processos ao abrigo da JG que tu não recebeu. E aí já às vezes é tarde, porque o processo acaba sendo arquivado, vai para um lugar que foge da tua possibilidade de alcançar para poder ver a situação em que está. Então eu deixo esse conselho: fiquem de olho nos processos que vocês fazem ao abrigo da JG. Quando vierem constatarem que o processo não foi impugnado, solicite o pagamento. O juiz vai mandar o escrivão, vai delegar a parte da serventia cartorária para que seja enviado um ofício ao Tribunal de Justiça, se for alguma perícia ligada ao governo estadual, e o Tribunal de Justiça, se for estadual, no caso, se for federal é outra forma, efetuará o pagamento. Inclusive são muito amáveis, até mesmo por telefone, se tu tiver alguma dúvida e querer ligar para o tribunal. Então, pessoal, não tenham medo de AJG. Tenham sim, foco no que estão fazendo e não percam o tino de ficar sempre cuidando os processos que vão entregando, seja no AJG ou também sejam os próprios processos pagos. Bom, por hoje ficamos por aqui, até breve.
Até o nosso próximo encontro.